Então, pessoal, vamos fazer uma pequena revisão sobre diagramas de esforços. Esse conteúdo é referente à disciplina de Mecânica da Unicef Fortaleza. Nas aulas anteriores que a gente viu como calcular as forças resultantes das cargas distribuídas e a posição de concentração delas, caso elas fossem equivalentes a uma carga concentrada. Aqui em vermelho, nessa figura que é a mesma da questão 1 da prova AV1 desse semestre, aqui em vermelho a gente tem as cargas concentradas equivalentes. Então, aqui em cima, a gente tem a carga concentrada equivalente referente a essa carga distribuída, que a gente sabe que é exatamente no meio, então seria aqui a 4 metros dividido por 2, né? Então ela está a 2 metros do ponto A, do engaste. E aqui a gente tem a carga concentrada equivalente da outra carga distribuída, dessa vez com um perfil triangular. A gente sabe que ela vai ficar então a 2/3, né? Nesse ponto aqui, a 2/3 da base menor ou 1/3 da base maior, tá certo? Então seria aqui 1/3 de 3, seria 1 metro para cá, só que a gente tem também mais 4 metros a partir do engaste. Então seriam 4 mais 1, 5 metros a posição de aplicação dessa força aqui. A gente viu também como é que a gente pode calcular uma força resultante, seria essa carga equivalente concentrada total aqui em azul, que equivale à soma dessas duas cargas aqui, né? E obviamente ela também não vai ficar exatamente no mesmo ponto de aplicação das outras duas cargas, que a gente poderia chamar de cargas parciais, e ela vai ter o seu próprio ponto de aplicação. Nós vimos como calcular tanto essa carga quanto o ponto de aplicação. Se a gente chamar a carga concentrada total de Q, a carga equivalente dessa seção retangular de Q1 e a carga equivalente da seção triangular de Q2, nós podemos escrever essa equação aqui e, sabendo esses posicionamentos, né, que é 5 metros para Q2 e 2 metros para Q1, a gente consegue encontrar o xq, né, sabendo também que o q ele é a soma de Q1 e Q2, considerando aí as suas orientações, né? Então um vai entrar positivo na soma, o outro vai entrar negativo na soma, e aí o resultado final dá a orientação também da carga resultante Q. Após calcular esses esforços internos, a gente encontra a força resultante Q e a gente pode traçar um gráfico, né, alguns gráficos para representar essa força, né, para representar a distribuição dessas forças ao longo da viga. Até o momento, nós trabalhamos apenas com forças internas. Então, a gente encontrou as resultantes das cargas distribuídas e depois encontrou uma resultante total que representa todo mundo, né? Mas a gente só trabalhou com cargas internas e por isso que a gente não considerou os apoios em muitas das questões que a gente fez anteriormente. Só que no próximo passo, a gente vai ter que passar a considerar os apoios. Por quê? Porque a gente vai traçar gráficos para representar essas cargas, para representar essas distribuições de força ao longo da viga. E nesses cálculos a gente vai precisar considerar também os apoios. Então vamos dar uma olhada em um exemplo do livro, o exemplo 7.8 do nosso livro-texto, né, o livro de Estática Mecânica para Engenharia do Hibbeler. Nesse exemplo 7.8, ele propõe a seguinte o seguinte desafio: desenhe os diagramas de forças, de cisalhamento e de momentos fletores para a viga mostrada na figura 7.13a, essa figura aqui. Nessa situação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar as forças resultantes, todas elas, tanto os apoios quanto a força resultante do carregamento. Quando a gente encontra essas forças, olha só, aqui a gente teria 9 kN aplicado aqui. Aqui nós teríamos uma força de cisalhamento V e um momento resultante interno também. E aqui a gente tem a representação da carga concentrada referente a esse carregamento aqui triangular. Quando a gente aplica as equações de equilíbrio, né, o somatório das forças em Y, nós vamos ter aqui 9 apontando para cima,
menos a força resultante do carregamento, menos a força de cisalhamento que está apontando aqui para baixo, igual a zero, e aí a gente encontra uma equação, a equação 1, que é para o cisalhamento. Aplicando agora o somatório dos momentos, a gente vai encontrar momento, né, esse que está aqui do corte, né, o momento interno, mais 1/3 e tal, que é essa força aqui, vezes a distância, x sobre 3, né, a distância dela até o ponto, menos 9 vezes x, né, que é a distância dele aqui até o ponto. Isso igual a zero, vai encontrar aí uma equação para o momento. Aí agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas equações, vai transformar isso aqui em algo mais visual através de um gráfico, na verdade de dois gráficos. Então, os diagramas das forças de cisalhamento e dos momentos fletores são mostrados na figura 7.13c e foram obtidos pela representação gráfica das equações 1 e 2. O ponto de força de cisalhamento nula pode ser encontrado pela equação 1. Então, se a gente substituir aqui, né, o V como zero, né, fazendo o cisalhamento ser nulo, a gente encontra o valor de x, então a gente encontra aqui o ponto onde ele vai cruzar o eixo do x, tá certo? E aí, para o gráfico do momento, a gente vai aplicar essa equaçãozinha aqui, que é a equação que a gente encontrou ali atrás, né, equação 2, e vamos encontrar que o momento máximo é 31,2 kN. E isso aqui, pessoal, é padrão, tá? Essa distribuição aqui, ela tem um equacionamento padrão para você encontrar esses valores, tanto de máximo quanto de mínimo, quanto o valor que a gente precisa para cortar aqui o eixo dos x. Eu vou deixar aqui para vocês uma listinha com 6 resumos, digamos assim, que mostram qual é a cara de cada diagrama para cada tipo de carga e quais são as fórmulas para calcular esses limites, tá? Então aqui, se for uma carga concentrada, a gente vai ter um diagrama desse tipo aqui, ó, vem tudo reto, aí chega na carga concentrada, ele desce do valor da carga e continua. E os limites, né, a altura e profundidade aqui desses gráficos está aqui, PB sobre L, né, PB sobre L aqui é o apoio em B, né? E aqui o PA sobre L é o apoio em A, tá bom? A mesma coisa vale aqui, ó, tá? Aqui também, tá bom? Todos eles aqui já estão com suas fórmulas resumidas e o tipo de gráfico que eles vão resultar. Aqui tem mais alguns, né, para o triângulo invertido e para os momentos, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então é isso, pessoal. A atividade que eu passei para vocês foi pegar as questões da prova e, a partir delas, traçar esses gráficos aqui, de cisalhamento e de momento fletor. Então, o que é que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão encontrar os esforços que vocês não tinham encontrado antes, e depois vocês vão traçar os gráficos usando como referência esses padrões que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou passar também o PDF dessa aula para vocês, então vocês podem utilizar para ficar revisando. Então é isso, pessoal. Bons estudos, um abraço e qualquer coisa eu estou por aqui. Até mais.